Pronto, agora sim, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma Lume Live de hoje, no dia 30 de julho. Hoje nós vamos falar de homotoxicologia com as nossas convidadas especiais, a professora médica veterinária homeopata Franciele Caldato e a professora a doutora Daniela Lopes, sejam bem-vindas. Hoje com a presença especial da nossa querida professora Ana Regina Torro, uma referência na homeopatia no Brasil. E nós estamos muito felizes em proporcionar para vocês esse conteúdo sobre homotoxicologia, que é um conteúdo inédito, né, que vai falar um pouco da evolução da homeopatia. Então, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Por favor, perguntas no chat. Aí, no final da apresentação de cada uma das professoras, nós vamos fazer a leitura, vamos estar respondendo a todos, tá bom? Qualquer dúvida, podem expressar suas opiniões aí no chat, que a gente vai estar fazendo a leitura. Então, desejamos a todos uma ótima aula. Bem-vinda, professora Franciele. Obrigada, boa noite a todo mundo. Agradeço o convite e vamos bater um papo um pouquinho sobre homeopatia, né? O que é o que todo mundo aqui gosta de um pouquinho. Acho que todo mundo que está aqui é apaixonado um pouquinho por esse assunto. Bom, quando eu fui convidada, pediram para eu falar um pouquinho de como a homeopatia entrou na minha vida. E, e eu quis ser muito sincera nesse bate-papo, porque é um assunto que para mim me toca profundamente. E vocês vão entender um pouquinho por quê, porque a homeopatia entrou na minha vida de uma forma diferente do que da maioria, né? Bom, meu nome é Franciele Caldato, eu sou médica veterinária homeopata, sou formada em homeopatia desde 2016. Recentemente eu consegui o título de especialista, que me deu uma gratificação interior muito grande com isso. É, então, aqui tem um pouquinho do meu currículo, assim, resumidamente, mas para que vocês consigam entender essa trajetória, que quando a gente coloca aqui, parece que foi tudo muito fácil, muito rápido e muito bonito, mas tudo é muito difícil, às vezes muito dolorido, mas muito gratificante, né? Então, eu tenho mestrado em ciências animais, eu fiz a homeopatia. Estou terminando cuidados paliativos e ao longo do tempo eu percebi que eu precisava me aperfeiçoar em uma parte mais da psicologia humana. Então, eu estou terminando o aperfeiçoamento em luto e notícias difíceis também. Aí vocês vão entender um pouquinho por quê. Então, quando eu falo da homeopatia na minha vida, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, que é uma trajetória um pouquinho diferente, e por isso que eu me emociono sempre quando eu falo de homeopatia. Eu, quando criança, acho que toda criança tem a fase de querer ser veterinário, né? Acho que todo mundo passa por essa fase. Essa fase, eu nasci com ela e eu perdurei nela, eu não tive outra fase. Então, assim, eu passei a minha adolescência toda, sonhando e visualizando quando que eu seria veterinária. Só que eu era uma pessoa apaixonada por equinos, então eu tive uma criação dentro de um ambiente rural com equinos. E eu fui fazer faculdade para trabalhar com equinos, eu fiz tudo voltado para equinos, e quando eu me formei, a realidade era outra, né? Eu precisei trabalhar com pequenos, por uma questão de mercado mesmo, e quando a gente se forma, começa assim, então, as, o que a gente chama de descoberta, o que eu chamo de descobertas e frustrações, né? Eu comecei a descobrir muita coisa. Eu descobri que quando eu me formei, de verdade, achava que sabia tudo, mas não sabia nada. Eu descobri que a vida adulta era muito mais difícil do que parecia. Eu descobri que o veterinário não ganhava bem. E eu descobri que fazer plantões era muito, muito mais difícil do que o que a gente passava ali na rotina do hospital veterinário, mesmo sendo 24 horas. E com tudo isso, eu me formei, eu fui trabalhar com pequenos, eu entrei num hospital 24 horas, mas devido a essas descobertas, eu entrei, né, eu precisei trabalhar e fazer o meu mestrado, e aí entrei numa fase das frustrações. E nessa fase de frustração, eu adoeci o meu corpo e eu adoeci a minha mente. Eu não sei o que veio primeiro, provavelmente a minha mente adoeceu primeiro, né? E aí
Nessa mesma época, eu descobri que aquilo que eu estava vivendo não era o que eu havia planejado uma vida toda, e eu tive um problema emocional muito grande com isso. E eu fui percebendo na rotina do hospital que ser veterinária não era o que eu esperava do tratamento, porque os pacientes voltavam todo mês com a mesma queixa. Tinha sempre uma repetição de sintomas, às vezes mudava um pouquinho o lugar, mas esses sintomas voltavam. E eu percebi também que na faculdade eles não tinham me ensinado a lidar com os tutores. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de comunicação com pessoas. E eu precisei lidar com isso assim, na prática, com muito sofrimento. E aí, no final de um ano de formada, isso aqui sou eu, quando me formei, tá? No final de um ano de formada, onde eu já estava com uma mente doente e um corpo doente, eu me percebi doente. Então, eu já estava 10 quilos acima do peso, e precisei procurar tratamento. E aí, eu me peguei dessa forma aqui. Eu entrei com o uso de vários medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, e aí virou, um ciclo vicioso, né? Na verdade, é um ciclo sem fim, onde eles me passavam medicações para tratar uma coisa que pioravam outras, e quando eu percebi, eu estava com depressão, síndrome do pânico, insônia. Para cada coisa tinha um medicamento que não resolvia nada, que me deixava dependente, que aumentava o meu peso, que piorava a minha depressão, enfim, o negócio não tinha solução. Isso foi em 2013, mais ou menos. é, eu procurei um médico que, de fato, olhou para mim e falou assim: Olha, tá errado, você não tem idade para esse tanto de medicação, para esse tanto de problema. Nós precisamos tirar esses medicamentos de você. É, e aí a homeopatia entrou na minha vida. Eu coloquei esse cachorrinho aqui porque teve uma fase da minha vida, antes da homeopatia entrar, em que a veterinária se tornou tão frustrante, tão decepcionante para mim, porque eu não via resultado em nada, e eu não me via como médica veterinária, que eu abandonei a clínica, eu abandonei os plantões, eu abandonei as cirurgias, eu abandonei tudo, e eu adquiri um banho tosa. E eu ficava dentro do banho tosa, e eu amava dar banho, e eu amava fazer penteado, e por ali eu fiquei por mais 1 ou 2 anos. E eu olhei para mim e falei assim: nossa, não foi para isso que eu me formei, né? E aí, com o uso de medicações, nada resolvia, minha carreira não fluía. E aí, esse médico, então, ele entrou na minha vida e colocou a homeopatia na minha vida. Então, a homeopatia, ela entrou para mim, primeiramente, como uso próprio, para fazer o desmame dessas medicações. E a homeopatia me tratou e me curou. E eu achei aquilo tão interessante, eu senti na pele exatamente o que tudo aquilo poderia fazer, que a partir dali eu parei e falei, é isso que eu quero fazer. Eu preciso descobrir como é que isso funciona, porque é assim que eu quero fazer com os meus pacientes. E aí eu fui procurar um curso de pós-graduação e encontrei o François Lamasson, que na época formava médicos veterinários, farmacêuticos e médicos. E entrei então na pós-graduação. E dali em diante foi um caminho sem volta, né? Depois disso, eu fui me aperfeiçoar nos injetáveis homeopáticos, e enfim, e aí eu não voltei mais. Eu vejo a homeopatia exatamente como isso, a luz no fim do túnel, não só porque ela me tirou realmente do fundo do poço, me mostrou a luz na minha vida, me devolveu a vontade de ser veterinária, a vontade de tratar, a vontade de curar, mas me ensinou a ser uma veterinária melhor e uma ser humano melhor. Porque na consulta homeopática a gente aprende a ouvir de verdade, não só a escutar, a gente aprende a interpretar, a gente aprende a olhar, não só para o paciente, mas para o tutor, para todo o contexto familiar, e aprende a sentir também. Sentir o paciente, sentir o campo daquela família. Então, é dessa forma que eu vejo a homeopatia na minha vida. E aí, né, como não bastasse a homeopatia oral, eu tive alguns empecilhos dentro da clínica com homeopatia oral.
que eram queixas, da seguinte forma: a pessoa às vezes não tinha o tempo de fazer aquela quantidade de vezes por dia que precisava fazer, principalmente quando a gente queria um efeito um pouco mais rápido, precisava ser ministrado mais vezes ao dia. Eu tinha queixa de tutores que tinham dificuldade de colocar na boca do cachorro ou na boca do gato, principalmente. Embora às vezes eu recomendasse, coloca na água, coloca em algum alimento, nem sempre isso era possível se fosse um paciente mais seletivo, né? Eu também eu tinha muita queixa, com relação, muita queixa não, eu tive muita dificuldade dentro da clínica com, o uso da homeopatia em casos de urgência e emergência, então uma convulsão, uma hemorragia. Nesses casos, muitas vezes a homeopatia, não era o suficiente para tratar o paciente. Então, quando surgiu a homeopatia injetável, eu fui fazer o curso, fui me aperfeiçoar, e isso viabilizou a rotina dentro do consultório, né? Hoje eu faço uso da homeopatia oral e faço uso da homeopatia injetável. Cada paciente vai precisar de um protocolo, de uma frequência, de uma medicação diferente. Mas a homeopatia injetável, ela viabilizou a rotina clínica, literalmente. Então, pacientes em casos de urgência e emergência, a homeopatia injetável tem um ótimo resultado e depois a gente faz manutenção com oral. Paciente em cirúrgico, a gente consegue evitar vários problemas durante a cirurgia e consegue, às vezes, até resolver alguns problemas durante a cirurgia. Pacientes que têm dificuldade na administração oral. Quando eu preciso várias vezes ao dia, o injetável às vezes substitui com uma única dose de. Eu tenho tutores, por exemplo, de gatos, que preferem fazer o injetável porque. Pessoal, hein, cortou a internet aí? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Fran. Normal. É, então, eu tenho tutores, principalmente de gatos, que depois que eles conheceram os injetáveis, eles preferem fazer injetável porque para o felino é muito mais fácil você fazer uma aplicação dias alternados, duas, três vezes por semana, do que fazer administração oral duas, três vezes por dia. Então, essa é uma das vantagens do injetável, mas eu não deixo de usar o oral, porque eu sou filha da homeopatia oral e eu acho que são tratamentos parecidos, mas diferentes, né, com utilizações diferentes. Uma das grandes obstáculos que eu encontrei dentro da homeopatia, principalmente no começo, foi com relação à falta de conhecimento. Então, assim, as pessoas confundiam muito, ainda confundem muito, homeopatia com fitoterapia, homeopatia com floral. Então, chega lá e fala assim: ah, eu já faço uso, eu vou ver, não é homeopatia, mas fala que faz uso de homeopatia. E homeopatia sendo tratada utilizada somente para problemas emocionais, né? Então, eu recebo até hoje muito encaminhamento de problemas emocionais. Ah, ela usa homeopatia, procura ela porque tá com medo de alguma coisa, tá muito estressado, então a homeopatia vai ajudar. E eu tô tentando, eu sempre tento trabalhar isso na sociedade em que eu convivo, de que a homeopatia ela é muito mais do que tratar o emocional. Ela trata o emocional muito bem, mas ela também consegue, a gente também consegue utilizar ela para N coisas, que vai desde de quadros agudos a quadros crônicos, né? Hoje eu pego filhotes e faço acompanhamento de imunidade, eu faço acompanhamento pré-vacinal, pego quadros crônicos, insuficientes de todos os tipos, oncologia, cuidados paliativos e a medicação, a homeopatia, ela funciona perfeitamente em todos os casos. Bom, esse é um pouquinho do meu relato, um pouquinho da minha rotina e o porquê que eu fui fazer homeopatia. Hoje eu sou o resultado da homeopatia, é, como pessoa mesmo, né? Eu falo que eu sou homeopata porque eu vivi a homeopatia e não porque a homeopatia entrou na moda, porque o Viscom ficou famoso, porque eu fiz um curso de final de semana.
Antes de tudo isso, eu fui uma paciente de homeopatia. E eu acredito, de toda a minha alma, realmente, o quanto ela pode ser benéfica em todos os casos. Eu só passo para os meus pacientes tudo aquilo que eu sei que de fato funciona, tudo que eu uso em mim, tudo que eu uso nas minhas filhas, é o que eu passo para eles. E eu falo que hoje. Antes eu era isso aqui, mente doente, corpo doente. Hoje eu sou isso aqui. Eu não estou falando de peso, tá? O peso ele veio como uma consequência, mas eu estou falando realmente de saúde em todos os requisitos de mente, corpo e espírito. A homeopatia, ela não é um tratamento para mim. Eu vejo a homeopatia como uma doutrina de vida, porque a gente aprende a comer melhor, a viver melhor, a dormir melhor, a se observar melhor em todos os detalhes. E quando a gente aprende a fazer isso conosco, a gente aprende a fazer isso com o outro, né? E observar o paciente, e aí a gente amplia isso para o tutor, e a gente amplia isso para o ambiente, e começa a monitorar tudo e olhar tudo com outros olhos. Então, desde 2016, é exatamente isso que eu faço todos os dias da minha vida. Dentro do consultório, dentro das clínicas, dentro de UTI, dentro de internação, é, dentro da minha casa, dentro da minha família, com os meus pets, com as minhas filhas e com todo mundo que cruza o meu caminho. Às vezes eu falo assim: olha, você podia tomar essa gotinha aqui, porque vai ajudar ali, porque eu acho que está em mim. Eu não consigo. Às vezes as pessoas me pedem alguma medicação convencional e eu não sei mais prescrever convencional, eu não sei mais nem o que existe no mercado de convencional. Eu não faz mais parte da minha rotina. Não sou contra, eu acho que em alguns casos se faz necessário, mas eu não sei mais fazer isso. Eu não sei mais dosar medicamento, eu não conheço mais medicamento, porque eu consigo contornar tudo dentro dessas ferramentas que eu tenho na minha mão hoje. Já escutei muita gente falando de homeopatia como algo, medicina alternativa, nova medicina, medicina do futuro. E a homeopatia nada mais é do que a verdadeira medicina. Ela veio antes de tudo. As plantas vieram antes que os medicamentos laboratoriais, químicos pudessem existir. E, na verdade, elas são a matéria-prima dos medicamentos químicos. Então, para mim, a homeopatia ela é a medicina verdadeira. E para quem está aqui escutando hoje, eu quero que a homeopatia seja uma oportunidade de vocês crescerem como profissionais e crescerem como seres humanos, porque a partir do momento que vocês conseguem entender um pouquinho de como a homeopatia funciona, vocês conseguem se ver de outra forma e se comportar de outra forma e se comunicar de outra forma e começa a ver o mundo também de outra forma. Então, nada mais é do que uma oportunidade. Eu acho que analisamos. Não sei se temos algumas dúvidas ou não, né? Mas isso aqui é um pouquinho do que eu poderia contar aqui para vocês hoje. Eu espero que tenha nascido alguma sementinha aí, pelo menos da curiosidade, e que tenham certeza de que a homeopatia só acrescenta. Ela só tem a acrescentar. Eu espero que para quem faça outras terapias, comece a entender que a homeopatia ela agrega ao tratamento, ela não vem como competição, ela vem como auxílio ao tratamento, porque pode ser utilizado também. Eu utilizo muito em associações com outros veterinários, a gente faz parceria e trata em conjunto, e isso só tem a acrescentar pro paciente. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone, a gente tira aqui alguma dúvida. Tudo certo, então?
Obrigada, Fran. Foi maravilhoso. Obrigada sempre pelo teu depoimento carinhoso. Tua história de vida realmente é uma lindeza. A gente fica sempre muito feliz e feliz de te ver sempre assim, tão apaixonada. É importante, a gente ter a paixão, primeiro contato com uma técnica nova. E mais importante é manter o estado de lua de mel com a técnica, acho que para o resto da vida, né? Acho que esse é o mais importante. A gente, cada vez que for fazer um trabalho como esse nosso de levar o conhecimento, né, para os colegas veterinários, importante que eles percebam essa sensação de que realmente essa paixão continua. Eu acho Muito que era bom. isso que eu queria colocar aqui um pouquinho, do quanto eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço e que a homeopatia ela é muito além do que todo mundo imagina de gotinhas, né, que é o que todo mundo chama, as gotinhas para o medo, gotinhas para ansiedade. Ela é muito além do que o Viscum, que ficou famoso e ficou popular. Ela não é só Viscum, ela não é só gotinhas, ela é realmente um mundo além do que a gente pode imaginar, com um universo de possibilidades, com capacidade de tratar praticamente tudo, ou pelo menos ajudar, auxiliar no tratamento de praticamente tudo. Franciele, Oi. sobre a homotoxicologia, você tem contato, você também pratica, teve contato, e o que você pode falar alguma coisa sobre? Eu acho que o tema da homotoxicologia ficou um pouquinho para a professora Dani, né? Então acho que ela já vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Ok, obrigado. Bom, então, obrigado, Fran. Eu que Eu vou agradeço. tentar, vou tentar tirar as dúvidas, tá? Vamos lá. Bom, sejam todos Tá. bem-vindos. Obrigado, Fran. Obrigado, Brane, pelo convite. Então, a gente está aqui para desbravar, né? Como a Fran mesmo disse, a gente está aqui para contar as novidades. Mas antes de contar as novidades, eu quero contar que também a gente tem uma novidade aqui no Instituto Lume, da qual eu também estou participando. A gente vai estar trazendo um pouquinho do perfil da nutrição energética, falando um pouquinho dos quânticos e de biofísica, dentro dessa nossa primeira pós-graduação aprovada pelo MEC, que vai abordar o tema de nutrição na veterinária integrativa. Então, nós temos vários professores super conhecidos, coordenação pedagógica da doutora Thais Nishikata, temos a presença ilustre do Dr. Luiz Fernando Moraes, Eduardo Braghiroli e tantos outros. Então, para quem está aqui na live, pode ficar aí atento no chat, se quiser as informações, a Braiane pode estar passando aí para vocês, tá? Fica esse convite. O Instituto Lume, ele é focado justamente no crescimento integrativo, tanto do veterinário quanto do paciente. Muito bem. Então, a aula de hoje, né? Vamos ao grão. Então, eu quis trazer para vocês uma história linda, trazer um resumo, porque é uma história para alguns dias de aula. Então, assim, para quem não conhece, Dr. Hahnemann, vou trazer para vocês um pouquinho da história de vida dele e como é que a homeopatia, como disse a Franca, saiu das gotinhas e chegou na homotoxicologia, nos famosos injetáveis, né? E o que que é de fato a homotoxicologia, né? Então, meu nome é Daniela Lopes, eu sou também aluna do Instituto Lamasson, me formei na turma de 2000, eu fiz uma pós-graduação de 3 anos, na época a gente não tinha o mestrado, e depois, é claro, pela paixão que a gente tem em estar sempre com as pessoas e de passar um pouquinho da nossa experiência e de principalmente compartilhar o nosso conhecimento e aprender muitas vezes com vocês. Eu acabei fazendo o mestrado e doutorado, desenvolvi um trabalho bem focado nos injetáveis, então há 22 anos eu sou consultora da Inject Center, vi a Inject Center nascendo, então, assim, peguei ela nos braços e a gente tem ela hoje como uma pérola preciosa que pode trazer para toda a humanidade, não só para os animais, mas para os seres humanos. Então, é muito bacana a gente acompanhar esse crescimento. Então, como a Fran falou que ela é filha dos injetáveis, eu praticamente vi nascer os injetáveis, né? Eu sou praticamente
mamãe dos injetáveis, junto com o doutor Aloysio, com o doutor Marcelo, a doutora Alice, tantos que ajudaram a gente a participar, a fazer acontecer, né? Para quem não conhece, então, o doutor Hahnemann, esse querido, né? Dr. Samuel Hahnemann. Então, entre os séculos 18 e 19, mais ou menos lá na França, depois um pouquinho lá na Alemanha, ele cria um sistema, gente. Esse médico visionário, pensem na mente desse ser humano fantástico, que não tinha microscópio, não tinha tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, ele cria um sistema no momento em que a medicina estava ali ferrada. A medicina estava decadente, ela era extremamente rústica, não tinha condição humanitária nenhuma, né? Então, ele próprio, o Dr. Hahnemann, ele não quis exercer a profissão, porque ele se recusou a participar, né, dessa questão difícil de executar uma medicina que era muito focada, né, em eliminar a doença a todo custo. E o que que ele fez? Ele optou por fazer traduções. Então, como ele era bilíngue, trilingue, ele optou por fazer traduções. E aí ele lia muitos livros, né? Aí, lendo esses livros, ele resolveu fazer alguns testes, alguns experimentos. Dentre elas, a principal substância, a mais conhecida, que ficou conhecida aí como, né, a primeira que realmente trouxe a técnica, foi a quina. Então, a quina, nos livros que ele lia, ela era utilizada para tratamento de malária, que era uma enfermidade bastante comum na época. Ela causava uma febre bem alta, intermitente. Muitas pessoas na época vieram a óbito. E o que os médicos na época acreditavam já, porque, né, já tinha um histórico, é que a gente tinha que cuidar do paciente, mas tinha que fazer a doença ser removida, expurgada a todo custo. Então, a medicina da época era baseada praticamente em eh, diarreia, vomitórios, promover o suor, né? A própria febre também era muito apreciada, então era uma forma de se cozinhar a enfermidade e fazer com que ela, né, saísse para fora. E também as sangrias, as chamadas sangrias. Então, o Dr. Hahnemann não gostava disso, não concordava com esse processo, né? Achava que era muito sofrimento. E de fato era, né? Então, isso causava muita catarse, era muito sofrimento. Então, ele decidiu fazer o quê? Utilizar esse conhecimento dele, dos livros que ele estava lendo, e fazer alguns experimentos com a própria quina, né? Então, com base naquilo que ele leu, em toxicologia, ele decidiu diluir a própria quina, já que ele entendia que a quina provocava algum tipo de sintoma, ao invés de ajudar a curar o processo da enfermidade, né? Ela agravava um pouco a febre, provocava mais a febre. E ele pensou, poxa, vamos lá então. Se eu pegar aqui, né, que eu tô vendo que causa febre, mas eu diluir para atenuar esses sintomas, é possível que a gente consiga diminuir esse processo da febre e a gente vai aí observar, eu vou relatando, eu vou começar a utilizar em algumas pessoas, né? E aí foi que deu certo. Então nasce uma terapêutica que traz características que fazem dela única. Então, como a Fran disse, nem tudo é homeopatia, né? Mas aquilo que é homeopatia foi aquilo que o Dr. Hahnemann deixou. E são as bases dessa terapêutica tão famosa. Então, as bases conhecidas da terapêutica homeopática, elas consistem nessa experimentação patogenética, onde se utiliza substâncias, se observa a sintomatologia provocada por essa substância, mas em pessoas saudáveis. Então, uma pessoa saudável, ela se candidatava a tomar as substâncias que o Dr. Hahnemann estava anotando e, conforme os sintomas iam aparecendo, ele ia observando e anotando. Segunda característica de uma base da homeopatia, a lei do semelhante. Então, com base nessa experimentação, o que que foi se fazendo? Foi se observando que quando se dilui essa substância, ela, quando utilizada num indivíduo que está verdadeiramente doente, essa substância ela vai atuar como remédio.
Então, tem aquele ditado: a diferença entre o veneno e o remédio está justamente na dose, na forma do preparo, que essa técnica é aprimorada. Terceiro pilar, terceira base, é o vitalismo, ou seja, a preocupação com a energia vital. Então, é algo que o Dr. Hahnemann acreditava que não era força que a gente ia mandar embora a enfermidade. A gente tinha que estimular as forças energéticas do próprio organismo, ensinar ela a usar o seu potencial, porque ele acreditava que todos nós tínhamos um potencial para curar essas doenças, né? E outro pilar, o último pilar, não menos importante, é a individualidade terapêutica. Vejam, uma das coisas muito importantes que as pessoas esquecem é que cada ser é único. Portanto, cada ser vai adoecer de uma forma única. Não importa se a enfermidade é a mesma. A gente viu muito isso durante o Covid. Cada um tinha uma característica, uma forma de adoecer, uma forma de passar uma enfermidade e também a forma de resolver, né? A resolução de uma doença, ela é muito diferente em cada um, implica em tudo, né? Então, isso é uma coisa bem importante que tem que ser considerada na homeopatia. Então, principal objetivo, né, justamente é despertar as forças que são próprias do organismo. Bom, então aqui o exemplo da lei do semelhante que a gente tem, né? Semelhante não é igual, mas quando se trata, né, de experimentação de uma substância, como no caso aqui, um exemplo que eu trouxe para vocês, o veneno da cobra. Então, se um veneno da cobra, né, causa hemorragia em um animal ou no ser humano, né, a versão homeopática desse veneno, depois que ele foi preparado, diluído e dinamizado, o que que vai fazer? Ele vai se tornar um medicamento. Então, as pessoas que têm não só um processo de hemorragia ligado a uma picada ou uma hemorragia ligada a um processo similar, que seja semelhante ao que o veneno da cobra proporciona em indivíduos saudáveis, oba, que bom. Então, assim, a gente tem o quê? A lei do semelhante sendo aplicada aí. Então, para a gente entender essas bases, né, desse princípio da similitude, é sempre lembrar disso, né? Uma substância tal, quando experimentada no indivíduo são, ela tem que produzir uma doença artificial. Ela produzindo a doença artificial, é anotado os sintomas, né? E aí sim, catalogado para posteriormente estar utilizando em um indivíduo que tem a doença verdadeira. E com isso, descobriu-se que a diluição e a dinamização, elas podem curar o paciente e atenuar os efeitos colaterais ou a própria toxicidade, que isso anteriormente não era possível fazer. Então, e hoje a gente vivencia isso, né, gente? Vamos pensar em tantos medicamentos alopáticos que muitas vezes antes dele proporcionar a melhora do paciente, ele deixa um efeito colateral devastador no paciente, o que não é legal. Por quê? Porque ele está altamente concentrado. Então, é o que a gente observa, a real necessidade. Será que tem a real necessidade de você estar utilizando uma dose tão alta em concentração de miligrama? Então, na homeopatia, a gente tem essa preservação. Outro pilar que a gente já falou, que foi o vitalismo, o que que é isso, gente? Essa energia vital é aquilo que dá a vida para a gente, que anima a gente. É uma força inanimada que tem aqui, que a gente não tem como vamos dizer assim, duvidar da existência dela, porque é o que faz a gente ter forças para acordar todos os dias. Então, essa força vital é que faz com que o nosso organismo entre em equilíbrio, homeostase. E, posteriormente, quando a gente entra numa terapêutica correta, em alostase, né? Então, o Dr. Hahnemann acreditava que essa energia, ela, quando desequilibrada, que ocasionava doença. Então, basicamente, essa energia, gente, ela está bastante ligada a muitos fatores que a gente pode estar melhorando. Nosso manejo de vida, nosso modus operandi, tá? Que a gente já vai falar já já. Sobre a individualidade, como eu já falei, cada um adoece de uma forma. Então, os miasmas ou as doenças, do ponto de vista do Dr. Hahnemann, elas vinham exatamente quando essa energia era perdida, desequilibrada ou afetada. Como? Na época,
e hoje também se aplica, maus hábitos de vida, escolha de alimentos errados, falta de higiene, moradia imprópria, ahn, maus pensamentos, tá? Então, tudo isso, sim, quando a Fran começou a falar assim, não, provavelmente de algumas coisas mentais, emocionais. É claro, gente, é claro que sim, a mente comanda tudo, é óbvio que sim. A gente tem que considerar, sim, esse fenômeno mental. Mais importante, haja vista que a própria medicação, o próprio Similimon, o medicamento ideal, né? Quando ele é determinado, quem determina essa característica é a parte mental, né? Assim, ela 90% ela é o fator primordial de escolha, ela que decide, tá bom? Dr. Hahnemann, gente, tratou não só humanos, mas tratou também os seus cavalos, né? Mas o primeiro veterinário a tratar na forma, né, direta dos pacientes, né, animais, foi o Dr. Wilhelm Lux. Então, isso aconteceu quando ele estava ali diante de uma epidemia que teve de carbúnculo e de mormo, que acometeu grande parte da cavalaria, grande parte dos bovinos, né? E eis que ele observou que também, se você tirar fluidos, secreções provenientes dessas enfermidades, ele conseguiu é, fazer uma nova técnica que utiliza a homeopatia e o próprio preparo da homeopatia, ela se chama isopatia. Então, foi através dele que criou-se essa forma em que nosódios e sacóides são preparados, por exemplo, aqui no caso dos bovinos, foi tirada uma gota de sangue dos animais contaminados, foi diluído, dinamizado e administrado de novo e teve o controle, né? Então, muitos fazendeiros buscaram o tratamento de isopatia para tratar essa enfermidade. Mas lembrando que o Dr. Hahnemann também tratou os seus cavalos, os cavalos do Napoleão Bonaparte. Então, ele sempre dizia que uma vez que essa terapêutica ela é eficaz para os humanos, essa lei também vai ser aplicada para todas as espécies, né? E é uma terapêutica linda que a gente vê a reconstrução da saúde. A saúde a gente não ganha, a gente não compra de um dia para o outro. A gente reconstrói, né? Então, é isso que fica, assim, muito latente nessa técnica linda. E aí a humanidade evolui, né? A gente vê que as primeiras, as doenças, aliás, dos humanos, na época, eram muito diferentes das doenças de hoje, né? E aí ele começa a perceber que tudo muda, o ser humano mudou, a humanidade mudou, o ambiente mudou, a natureza mudou. E o que acontece, né? As doenças se cronificam. E elas se cronificando, começou a ter a recidiva das enfermidades que ele tratava e depois começou a não ter mais resultados, né? Elas começavam a se repetir. E também os medicamentos começaram a não fazer mais efeito. Então, quando acontece isso, né? Esse entendimento muda, começa a mudar também a presença, aí depois de 10 anos, desse ortopedista que revolucionou a medicina, gente. A presença dele foi substancial, porque até então não tinha nada parenteral, gente. Por que é que o Dr. Hahnemann não utilizou os injetáveis? Não é porque ele não gostava, não tinha. Então, foi 10 anos depois da morte do Dr. Hahnemann é que esse ortopedista, também pela necessidade da própria técnica da especialidade dele, criou uma seringa e uma agulha montada, completa, né? Para uso parenteral. E essas agulhas, muitas delas, elas eram feitas de prata, para depois vir o aço inoxidável. Então, a prata foi o primeiro metal a ser utilizado. Então, com a necessidade de se atender melhor nos hospitais, fazer anestesia, controle de dor, óbvio, isso foi assim um grande salto quântico da homeopatia, que eu sempre falo. E isso fez toda a diferença. Para quê? Para a chegada da homotoxicologia. Então, quando a homotoxicologia vem, né, justamente graças ao estudo e à dedicação do Dr. Hans Heckbeck,
um alemão médico, que começa a entender que a forma de adoecer mudou, né? Essa forma de adoecer fez com que a gente tivesse que ter uma outra carta na manga. Então, por volta lá dos anos 1920, ele, estudando, já tinha conhecimento vasto de homeopatia, começou a estudar toxicologia, patologia, e estava de olho num cara da época dele, sensacional, que é o Dr. Alfred Pischinger, que foi o cara que fez o mapeamento, gente. O cara era demais. Ele fez o mapa para enxergar a geografia do chamado terceiro sistema, que é a matriz extracelular. Então, tudo mudou, né? A doença mudou, o entendimento de doença começou a mudar bastante com essas informações, praticamente aí da existência dessa matriz, que é onde fica o nosso terreno biológico. Então, esse lugar, gente, eu considero ele o mais importante. Então, mesmo que você opte por fazer uma terapia oral homeopática, você tem que conhecer a matriz extracelular e a forma de adoecer, né? Dr. Hahnemann entendia que o terreno, a diátese, né, trazia três formas de adoecer: psórico, psicótico e sifilínico, que era compatível com as doenças da época. Mas e agora? Né? Tanto de doença, doença do pós-vacina, doença causada pela canetinha, pelo monjar, e agora? E essas toxinas, o que que elas fazem no nosso organismo? Então, ele batizou essa terapia, né, que é uma terapia biológica, em que essa terapia faz o quê? Ela faz o entendimento, a destoxificação do organismo com base no entendimento do que essa toxina faz e que lugar ela está. Isso faz toda a diferença. Porque aí ele esmiuçou e tem uma geografia básica dessa matriz celular do terreno biológico. Então, ele acreditava que os indivíduos adoeciam pelo acúmulo dessas toxinas dentro da matriz extracelular, né? E que elas eram formadas dentro do corpo. Opa, deu uma baita diferença agora. Porque antigamente o povo acreditava que as doenças vinham de fora, o vírus vinha de fora, bactérias vinham de fora. Mas e o eu, o mental, a psique do indivíduo, né? Então, esqueceu que nós somos seres basicamente proteicos, e que as bactérias se utilizam da própria proteína do nosso corpo também para fazer o papel delas. Então, não é tudo que vem de fora, ao contrário, né? Hoje, a gente entende que sim, as enfermidades, elas estão dentro de nós, e por má administração, mau gerenciamento da nossa mente, das nossas emoções, das nossas escolhas, é que elas começam a se desenvolver e elas também se desenvolvem em fases, tá? Então, hoje, as doenças são completamente diferentes. A gente tem iatrogenias, a gente tem muita gente com depressão, são essas toxinas mentais, os toques, a gente tem muitas alergias alimentares, os alimentos não são mais verdadeiros. A gente tem subprodutos alimentícios, né? Que não são mais integrais, que não são alimentos vivos. Você simplesmente guarda eles no congelador e descongela no micro-ondas. Que raio de alimento que é esse? A gente tem um monte de parasito, a gente tem metal pesado, agrotóxico, glifosato, pesticida, solvente. Tem nada mais natural, né? Quando você vai comprar um produto que fala que lá que é orgânico, é natural, você tem que olhar tudo. É tudo mentira, não tem quase nada de verdade aí, né? Tem os excessos vacinais, enfim, N coisas que configuram as doenças. E aí? Olha quanta coisa. Os oceanos contaminados, as rações contaminadas, os medicamentos, gente, que a gente compra em cápsula colorida artificialmente. Essas cápsulas, elas podem até conter dentro medicamentos legais, mas a cápsula, por ser utilizado um corante químico que vai chumbo, muitas vezes ela estraga o medicamento, né? As exposições tóxicas a tanta coisa, né? Quem mora perto de uma usina de refino, quem se alimenta de produtos do mar, que o mar está contaminado. Olha, cada coisa, gente, os produtos químicos que são contidos na alimentação, e olha na água, gente. Sistema básico de saneamento da gente, é terrível, terrível quantidade de agrotóxico, e isso tudo, gente, é permitido. Tudo isso é permitido. Então, para ele
para o Dr. Hans Ekveg e para o Pischinger, né? Esse pessoal que acredita nessa nova medicina biológica, né? A doença, na realidade, é uma tentativa de cura. Então, cada sintoma que a gente observa que uma pessoa está exibindo é uma tentativa de curar, só que muitas vezes desordenada. E aí, o organismo precisa lá da energia vital, que o Hahnemann já falava, que dentro da homotoxicologia a gente chama de grande sistema de defesa, ele tem a função de expulsar a toxina. Mas como que expulsa as toxinas se eu estou tomando tantas coisas químicas que suprimem a nossa capacidade de mandar embora essas toxinas? Então, viver no mundo que a gente vive hoje, no século XXI, cheio de toxinas, inclusive toxinas mentais, é um desafio. Quem não tem uma intoxicação dessa? Eu, vocês, cada um de vocês, todo mundo tem, os pacientes têm. Então, a gente precisa é ajudar esse sistema inteligente que o Dr. Hahnemann já falava, para que a gente evite as supressões, ficar se medicando, suprimindo. Dor, usa um analgésico. Há um antibiótico para uma bactéria. Mas, gente, quando a gente usa um antibiótico, a gente só está tratando a bactéria e o ser vivo, que é o dono desse terreno biológico. O que que a gente está fazendo por ele? Só suprimindo. Porque você parou de usar o antibiótico, a bactéria, ela está lá, gente, porque ela precisa estar lá, ela tem a função dela. A bactéria também trabalha em prol da gente, ela tem o trabalho funcional dela no intestino. O que acontece é que ela desequilibra. A gente tem uma microbiota destruída, entendeu? Então, é tudo isso, gente. São toxinas diversas, né? Então, essa foto aí que eu trouxe para vocês aqui são duas fotos de microscopia eletrônica. Do lado esquerdo, esse monte de emaranhado que parece um macarrãozinho, na verdade é uma matriz celular. Essa matriz, ela está clara, ela está destoxificada, e é nesse local, na matriz, essa celular, gente, que a matriz, ela está no corpo todo, não tem um lugar que ela fica especificamente, ela está ao redor de todas as células, porque ela, na verdade, é um envoltório, ela é um substrato que faz a interface de uma célula com a outra, então é como se fosse um tijolinho, é a massinha entre o tijolinho. E essa interface, gente, de cada um de nós que está no corpo todo, não tem um lugar que ela não esteja, essa matriz. O que que ela faz? Ela é composta de uma rede de nervos, de vasos, ela tem um sistema vascular, ela tem um sistema linfático, e ela tem um sistema nutricional, que quando ela está saudável, sem toxinas, ela faz o papel dela. Então, aqui está a chave para a compreensão da homotoxicologia. Quem tinha alguma dúvida, algum entendimento, é aqui. Isso aqui é o pulo do gato. Se você sabe como está a matriz, é aqui que você tem que trabalhar. Então, os medicamentos injetáveis da homotoxicologia atuam aqui. Se o indivíduo não for tratado, só ficar suprimindo, usando corticoides, né? Escondendo a doença debaixo do tapete, vai para essa matriz do lado direito, tá? Então, ela é como se fosse um gel e ela tem componente proteico, glicosaminoglicanos, ela tem colágeno e tem água. A matriz de um indivíduo saudável, ela é fluida. Então, ela tem bastante água que ajuda na comunicação, a entrar e a sair os nutrientes e, principalmente, a expulsar as toxinas por essa rede vascular. Então, quando ocorre de fato uma intoxicação, configura a doença. Então, a doença é isso. Qualquer doença. Então, não importa nome e sobrenome da doença. O que importa é saber aonde a doença acontece, como é que acontece o processo de enfermidade que é aqui, porque se ela está enferma, intoxicada, não tem troca de nutrientes, a célula fica desnutrida e fica sem oxigênio. Então, já tem uma mudança do padrão respiratório, essa hipóxia já conta muito para a mudança das fases aí, quando a gente for ver as fases de adoecimento. Então, acumula toxina, a célula fica sufocada, muda o pH, fica ácido, e aí começa a reter ácido lático lá dentro, a dor aumenta, e aí vira uma confusão. E aí uma célula com a outra não consegue fazer a regulação para entrar em homeostase, e pior, não adianta usar uma terapêutica, a outra ficar mudando, não adianta. Se não limpar a casa, nenhum medicamento vai fazer efeito. Essa é que é a verdade. Eu trouxe esse enneagrama, que é para mostrar para vocês uma comparação daquilo que é a visão que o Dr. Hans Ekvek tem
e o que que é necessário no entendimento dele para que a gente tenha de fato uma medicina biorreguladora, para que esse terreno biológico ele entre em harmonia, ele entre em processo de cura, que a gente chama processo de vicariação. Esse processo depende, a célula do nosso corpo, a matriz, depende das vitaminas, dos ativadores de catalisador enzimático, depende de um bioterápico, ele depende de um fitoterápico, ele depende de sais minerais, ou seja, não é só um medicamento. Para organizar aquela confusão, pensa no paciente aí, paciente com doença imune gravíssima, com pênfico, com lúpus, paciente oncológico. Se não limpar a casa, se a gente não tiver realmente uma condição de suplementar, gente, porque o simílimum, muitas vezes aí, nessa confusão toda, nas fases degenerativas, o simílimum, ele se perde, ele modifica. Porque a enfermidade é tão profunda, e quanto mais profunda ela for, mais difícil é da gente tirar o paciente dessa cronicidade e mais difícil da gente drenar essas toxinas. Então, a gente não tem nutrição e não tem energia, tá? Então, quando a gente olha esse quadro, né, a gente consegue observar que fases são as fases que o corpo, que a matriz celular passa para desenvolver uma doença, e o próprio processo de cura também ele vai e volta por esse processo. Só que aqui é diferente das leis de Ehring, aqui não tem uma lei de Ehring operando, como na homeopatia clássica, né? A lei de Ehring postulada, o indivíduo se cura de dentro para fora e de cima para baixo. Existe uma ordem, mas aqui existe desordem. Não segue mais esse padrão. Então, o que a gente tem são fases. Então, são duas fases bem distintas. A fase humoral é a fase celular e uma fase intermediária, que é a fase de matriz, em que a gente tem que perceber na consulta, na anamnese, olhando os exames de sangue, todo o recurso que a gente tem hoje de tecnologia, é saber aonde que está esse paciente, qual fase, para eu poder saber o que que eu vou fazer. Saber que substância eu vou ter condição de utilizar, será que vai responder? Então, o meu arsenal de tratamento de guerra vai depender muito de eu saber identificar que fases são essas, para aí sim a gente conseguir ter o apoio das redes linfáticas e dos órgãos que fazem o auxílio para fazer o quê? Para mandar embora essas toxinas. E depois, sim, a gente escolher uma medicação, por exemplo, o visco. O visco é maravilhoso, ele funciona assim, sine qua non, em qualquer tipo de celularidade tumoral, porque eu não trato tumor. O homeopata não trata tumor, o homeopata não trata doença, ele trata o paciente. Então, para que a gente consiga ter plenamente esse sistema de drenagem e desintoxicação ativo, conhecer o paciente e saber o potencial. Aonde é que eu vou conseguir pegar o gancho para tirar ele da cronicidade e trazer ele para respirar, para a vida, tá? Então, esse quadro é o quadro mais conhecido que a gente vê nas aulas de ecologia celular, de matriz celular. Aliás, eu esqueci de agradecer aos meus professores. Não fosse eles, eu não teria capacidade de ter trazido isso para veterinária. Eu sempre falo que muita coisa que eu trouxe para veterinária, eu trouxe porque eu aprendi com médicos. Meu primeiro professor de hemotoxicologia foi o doutor Aloysio, porque ele foi o primeiro médico veterinário a utilizar não só os antroposóficos, mas também os hemotoxicológicos, né? Então, eu como fui aluna dessa primeira turma de injetáveis, foi a época que o primeiro laboratório de hemotoxicologia pôde chegar ao Brasil, né? Que foi no finalzinho dos anos 90, começo do ano 2000. Então, eu pude aprender com ele e depois fui buscar em vários cursos, né? Fiz um curso na Espanha e depois aprendi com médicos, médicos que lidam muito bem com toxicologia. Esse quadro, gente, é o quadro que mais representa a história do tratar só o peixinho e esquecer a casa onde ele vive. Então, o objetivo maior da hemotoxicologia é isso, é limpar o terreno, ou seja, a casa onde ele vive, a célula, limpar o sangue e a matriz celular. Não adianta limpar o peixinho, dar bastante remedinho caro para ele, ele vai querer sair daquela casa suja, tá? Então, acho que isso aqui é a imagem que melhor representa. E, para tanto, como é uma técnica exclusivamente focada
limpeza da matriz? É claro, não é só parenteral. Tem muita coisa da homotoxicologia que dá para se fazer por via oral. Como a Fran mesmo falou, faz o resgate do paciente ali no consultório semanal, faz as terapias parenterais. Hoje, inclusive, o professor Luiz Fernando postou uma coisa, eu falei, nossa, de presente. Falei, Luiz, obrigado, Santo Luiz. Porque ele colocou lá, gente, não é tudo que bota no soro. Tem uma diferença enorme de você fazer fluidoterapia e fazer uma terapia injetável. Então, o que nós, na homotoxicologia, preconizamos fazer são terapias conscientes, focadas, sabendo aonde está o estágio do paciente, para ela sim fazer um bom efeito. Então, tem muita coisa para ser feita. E uma característica linda da homotoxicologia é que ela usa o princípio da homeopatia para preparar os produtos, ela se preocupa com as diluições, dinamizações para preservar o processo de toxicologia, né? E ela se preocupa em não só apenas dar um bom homeopático para aquele estágio de intoxicação que o paciente está vivendo, mas também nutrir a célula, já que primordialmente a gente viu que as acidez de célula, baixa oxigenação, desnutrição, então a gente tem que suplementar com os catalisadores. Então aqui eu trouxe alguns para a gente ver aqui que eu uso muito, que é a Bardana, o Artium Lapa, né, que tem o coentro dentro, tem o alecrim, a própria procaína, que também tem a procaína dinamizada, a coenzima Q10 é um grande cofator, gente, coenzima Q10 em todos os pacientes, todos, tá? Todos vão ter deficiência e ele é um grande catalisador. Então, isso é uma grande diferença. Então, para a gente ir finalizando, esse quadro achei que ficou muito legal para a gente observar ao mesmo tempo as diferenças entre as terapias, né? Então, uma terapia homeopática clássica é aquela que tem um eixo dinâmico baseado na energia vital e possivelmente numa herança miasmática, né? A gente sabe que hoje a herança miasmática, com o advento da epigenética, ela ocupa 5%. O restante é epigenético, ou seja, é o modus operandi, é o que está justamente na matriz extracelular. São crenças, modo de vida, escolha de alimento, de água, como pensar. Então, tudo isso hoje, a gente não é mais escravo da genética, graças a Deus. E a gente já tem trabalho de homeopatia dizendo que sim, os homeopáticos, eles atuam na transcrição de genes, ou seja, eles são epigenéticos também. Então, que fantástico ter a biologia molecular, né? Biotecnologia. Então, a homotoxicologia, ela é baseada na biofísica celular, ou seja, nós somos seres energéticos, né? Nós temos polaridade e esse equilíbrio dessas polaridades energéticas, haja vista a bomba de sódio e potássio, que é o maior exemplo, que a gente é polar, a própria corrente circulatória, que tem o ferro, o cobalto, que são substâncias que têm uma carga, e essas cargas elas interagem, elas organizam ou desorganizam os processos celulares, né? Então, hoje, a gente sabe já a topografia de uma toxina, onde a gente observa a matriz e célula. Só falando sobre direção de patologia, a gente sabe, né? Comentamos aí do movimento de cura que a gente vê na homeopatia clássica e do movimento de cura que se vê na homotoxicologia. É um pouquinho diferente, mas tudo foi embasado no conhecimento de Hahnemann. Hahnemann estava certíssimo, só que evoluímos, né? Então, hoje a gente consegue olhar para uma enfermidade em fases, né? E como é que essa fase pode ser medicada, a gente pode atuar naquela fase para tirar ele, ou seja, fazer ele vicariar progressivamente rumo à cura, tá? Sobre a direção da cura, né? A gente já viu aí que é um pouquinho diferente, mas a gente vai ter um processo que a gente pode ter uma dinâmica grande, atuando ao mesmo tempo, destoxificando e já modulando esse paciente, tá? Ao mesmo tempo. Eu trouxe para vocês, para finalizar, um casinho super simples, mas que mostra efetivamente um caso em que o paciente está no momento de. Ele passou por um momento de deposição, evoluiu negativamente por falta de imunidade, até que ele desenvolveu um processo aí degenerativo, onde teve uma proliferação. Então, isso aqui é um papilomavírus num paciente de abrigo. Esse paciente não tinha uma alimentação regular, o paciente passou fome até ele ser acolhido. Então, quando ele chegou no abrigo, né, no recinto, ele estava com essa boca repleta de papilomas até na garganta. Não conseguia deglutir, salivava o tempo todo,
assustado. Então, assim, tinha um padrão de trauma gigantesco. Aí esse paciente foi submetido à consulta homeopática e nós decidimos fazer aí uma terapêutica injetável com tuia, associando a hemoterapia, que é uma coisa super, super clássica dentro da terapêutica de hemotoxicologia. Tem várias formas a gente está utilizando, então a hemo é uma das vias. Só que somente a tuia não foi suficiente e a gente acabou acrescentando duas outras substâncias por via oral, uma delas é o cifonosporino, porque realmente era um papiloma bastante rebelde. Mas a partir da quinta semana, né, fazendo hemoterapia semanal e a medicação oral, a gente já conseguiu ver, né? Vocês podem ver que o dia zero, o dia 15º, a gente já começa a ver eles caindo, né? E aí, aqui no 30º dia e no 60º dia, ou seja, a partir aí dessa quinta aplicação, a gente já viu um resultado legal e na oitava aplicação finalizou tudo. Então, esse aqui é um exemplo clássico que a gente observando a sintomatologia do paciente, a gente consegue olhar para que fase da matriz celular esse paciente está. Então é isso, essa beleza que a gente tem aí de associar a homeopatia, deixada lindamente para o Dr. Hahnemann, com todo respeito, gratidão e honra, que evoluiu e a gente hoje precisa atuar firmemente em grandes centros, em clínicas e hospitais, porque as enfermidades são outras e são muito mais severas, né? Mas isso não vai deixar a gente na mão, a gente tem capacidade de fazer terapias parenterais espetaculares, a gente tem condição de repor esses nutrientes, a gente tem nutracêuticos injetáveis, a gente tem homeocêuticos, que eu já falei outro dia numa live. Os homeocêuticos são substâncias homeopáticas diluídas, dinamizadas, segundo a própria farmacopeia, mas que se comportam como medicamentos homeopáticos e nutracêuticos. Então, isso é inédito, a gente poder ter um arsenal de guerra nesse nível. Eu acho assim que é sensacional, né? O futuro já está entre nós, e eu tenho certeza que o Dr. Hahnemann sonhava com tudo isso, ele sempre olhava para o futuro, e como eu disse para vocês, não esteve nas mãos dele o poder de utilizar os injetáveis por pouco tempo, mas eu sei que com certeza ele era muito visionário, ele olhou para tudo isso com muito carinho. Eu acho que hoje ele estaria feliz de vendo essa grande evolução. Aqui estão os meus contatos, né? O que eu tinha para falar para vocês é isso. Acho que eu passei 3 minutinhos aí. E quero deixar o convite, sim, para quem quiser se aprofundar na homeopatia injetável. A gente também fala muito de homeopatia oral, a gente ensina todas as bases, a gente ensina a obter o simílimo, sim, porque nós temos professores, né, dedicados a isso. Mas nesse sábado, especificamente, vai ser a aula de aprofundamento na homotoxicologia. A gente vai falar fase por fase, o que que acontece nessa fase, o que acontece se for suprimido esse sintoma, como que a gente tira o bicho da lama, né? Como é que trabalhar nesse terreno biológico é lindo, como é gratificante, tá bom? Então, nesse sábado fica o convite, aqui no chat, provavelmente a gente pode estar colocando aí para vocês, se esse Briane já colocou, você vai falar, mas eu tenho só que agradecer a vocês e convidá-los para ouvir, né, o pessoal da Integrativa no nosso congresso que está aí chegando já, né? Estamos a um mês do congresso e sim, o assunto que eu vou falar vai ser sim, como e por que a gente pode destoxificar os pacientes, né? Então a gente vai falar um pouquinho da história e da homotoxicologia e os recursos que a gente tem nesse encontro que a gente vai ter em Ribeirão Preto. Eu vou parar o compartilhamento aqui, agradecendo a vocês e vamos ver como é que tá as perguntas aí. Que bom que a minha voz resistiu. Eu tava aqui lutando. Obrigada, doutora Daniela. Sempre uma aula maravilhosa. Nós nos surpreendemos sempre, né? Gostaria de fazer esse comentário para vocês também que estão participando conosco e o pessoal que está agradecendo e está falando do curso. Então, pessoal, nós temos esse curso de homeopáticos injetáveis, que foi uma estrutura pedagógica elaborada aí pela doutora Daniela. A Cláudia agradecendo, que linda aula, gratidão. A doutora Ana Regina, uma referência em homeopatia também, agradecendo pela bela aula. Muito obrigada, professora, doutora Ana Regina. Uma honra para a gente contar com a tua presença aqui hoje. Espero termos contribuído também, né, doutora Daniela?
Sem dúvida, eu me sinto muito lisonjeada de ter, já fiz muitos cursos com a professora Ana, sempre muito respeitosa, muito querida, e eu também agradeço tanto, honro todo o conhecimento que a gente obtém, né, de pessoas que são referências, né? Então, obrigado por tê-la aqui, é sempre um prazer. Eu que agradeço, obrigada. Muito boa aula, obrigada. Prazer, professora. Então a gente vai construindo esses laços, né? Porque nosso objetivo, eu acredito que todos nós que estamos reunidos aqui, nosso principal objetivo, a nossa revolução é trazer a medicina veterinária integrativa para a rotina das clínicas, dos hospitais, né? Trazer essas informações para o bem-estar e a saúde dos pets. Então é muito importante que a gente saiba trabalhar juntos como equipe, respeitando sempre os posicionamentos de cada um. E que bonito, né? Poder fazer. eh, Estar presente aqui com vocês hoje. Então, temos uma pergunta do André, que está perguntando aqui se pode fazer injetáveis em gatos pelo problema de sarcoma. Ótima pergunta, André. Tudo bem? Bem-vindo. André, é o medo que todo mundo tem, mas olha, não procede. Porque eu vou te falar que o indivíduo que tem propensão a desenvolver sarcoma, ele vai desenvolver com qualquer aplicação. Ele, principalmente devido aos adjuvantes, eu estava lendo essa semana ainda, eu atendo muitos gatos da forma injetável, a Fran também, com certeza, já tenho uma experiência vasta. O que a gente tem que fazer, entender que os homeopáticos, a substância que faz a diluição dele é substância de pH fisiológico 0,9%, ela é absolutamente equilibrada. E a gente tem que evitar os locais onde há uma tendência para o organismo fazer aquela inflamação local. Então, já existe um consenso, tem alguns trabalhos científicos que já estão mostrando áreas próximas da cauda, aqui mais próximas das patas, aqui embaixo, onde a gente pode fugir da zona de conflito, mas tenha certeza que não, os homeopáticos até hoje, eu sempre converso com o professor Jean, as pessoas que têm uma rotina grande de aplicação de injetáveis podem estar relatando para você e a gente não tem feedback negativo disso. Se o indivíduo já desenvolveu sarcoma, você pode e deve estar tratando com os injetáveis, lógico, indo nas áreas que não são zonas de conflito, mas tenha tranquilidade, não vai acontecer nada. Conversa com ele para você ver. Eu sempre converso, o Jean é um bom termômetro, viu? Olha, Jean, Luiz, é sempre um bom termômetro porque pica bastante. Eu falo para vocês que eu pico bastante porque eu tenho 4 doguinhas aqui em casa, todas elas tomam praticamente dia sim, dia não. Eu tomo, minha mãe toma. Então a gente sabe bem como é que é, né, esse processo de injetar. A gente é muito fã de injetável, muito fã mesmo. Fazendo as leituras aqui, temos alunas do curso, a Simone, a Có. Oi, Có, tudo bem por Oi aí? Simone, oi Có, queridas, A Milene também, que está aqui presente. Lumizetes. Uhum. Estão agradecendo pela aula, a Gláucia está aqui presente também. E o André está contando que o professor Jean foi o professor dele na acupuntura. E te Ah, agradece. fantástico, fantástico, joia. Eu não vou queimar o filme do Jean, falar que foi aluna dele, porque eu não fui, porque eu sou um ano mais velha que o Jean, não fui aluna dele, não. Eu sou um colega mesmo. Mas o Jean é ótimo, adoro ele também. Então, André, para ti também, se você quer receber informações desse curso, nós temos, que eu estava contando para vocês rapidamente, aqui nós elaboramos uma estrutura pedagógica que atende às necessidades dos alunos de aprender desde as bases da homeopatia até discussão de casos clínicos, matérias médicas, inclusive essa aula de homotoxicologia vai acontecer no sábado, tá bom? No sábado nós teremos aula de homotoxicologia e no domingo nós teremos a aula com a doutora Paula Valente de equinos e homeopatia em equinos e grandes animais. As meninas estão convidando o André. André, você é nosso convidado. Todos vocês que estão participando conosco, que ainda não conhecem o curso de injetáveis do Instituto Lume, é a oportunidade de conhecer. Ele é um curso reconhecido pelo MEC e nós temos aí 100 horas de carga horária de conteúdo inédito, tá bom? Eu vou Então, nós. complementar, doutora Brené, se você me permite, porque esse curso está inédito, como a gente já fez outras edições, outros anos, mas esse sim, tá sensacional, gente, porque a gente conseguiu unir pessoas de equinos, bovinos. A gente vai ter uma profissional maravilhosa, que é a doutora Fernanda Galuzzi, que tem experiência com silvestres.
ela tem experiência com caprinos, ovinos, assim, tem todas as espécies aqui, tá? E no próximo, eu prometo que eu já falei outro dia que nós vamos ter um para biologia marinha, se Deus quiser. Eu já estou em contato, já tem uma pessoa usando nas tartaruguinhas lá do Instituto que protege as tartaruguinhas lá e pinguins também. Então, fiquem atentos, que na próxima edição, com certeza, já vai ter para biologia marinha. Então, a aula no sábado vai acontecer das 9 às 13 horas. São 4 horas de aula e o conteúdo todo é gravado, tá? E vocês vão ter à disposição durante um ano o acesso às gravações. Então, quem não puder assistir ao vivo e depois vai para o grupo, ali no grupo nós temos mais de 50 profissionais que estão conversando, dialogando diariamente sobre tratamentos e experiências clínicas. Então, além da aula ao vivo, vocês podem compartilhar aí com os colegas experiências, tirar dúvidas. Inclusive, a professora Franciele também vai dar uma aula para a gente. A professora Franciele também é professora do curso. E vamos esperar vocês. Quem quiser informações, podem nos contatar através do número do Instituto Lume, que nós estaremos repassando o cronograma, a carga horária, os valores, as formas de pagamento, e a gente pode manter aí uma promoção para vocês que estão participando da live. Tá bom, Camila? Se quiser participar, a gente pode negociar um valor bem bacana para ti estar presente. Para quem quiser estar presente, para todos que quiserem. A Simone está compartilhando Exatamente. e estamos fazendo um drive riquíssimo no grupo. É, o Drive é cheio de livros, de artigos científicos, a gente tem uma biblioteca virtual bem legal, inclusive para respaldar as dúvidas sobre os injetáveis, assim, já tem trabalho de tudo. A gente tem uma biblioteca de A a Z, assim, com N trabalhos, dos injetáveis, assim, é sensacional. Então é isso, pessoal. Vamos agradecendo por mais essa noite de trabalho, estar aqui com vocês, a hora quem chegou. A minha E anciã que toma os injetáveis homeopáticos, aqui é a minha modelo, né? Que sempre faz os vídeos comigo. Ela é capa do meu livro, tem 16 anos e tá aqui, firme e forte, tomando os injetáveis. E comendo comida natural, né, gente? Lógico, ração não. obrigada, doutora Daniela. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Obrigada à equipe de apoio. E nos vemos sábado na aula de homotoxicologia, tá bom? Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, se Deus quiser. Até lá, minha voz Boa já vai estar noite, melhor. obrigada pelo convite. Obrigada, Fran, querida. Ótima noite.